Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, sejam bem-vindos à Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Comigo, Patrick Hernandes. Quero desejar a todos um feliz 2023. Que Deus vos abençoe esse ano com toda a sorte de bênção. O ano letivo se aproxima por aí e vamos falar hoje sobre escola bíblica com ele, evangelista Antônio Almeida. Ele que é membro ali da Assembleia de Deus da Lapa e hoje estará conversando conosco aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus. Aguarda aí, já voltamos. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. É isso aí, estamos de volta com a Rádio Bíblia, a rádio que transmite a palavra de Deus, e hoje conversando sobre escola bíblica. Mais um ano letivo se aproxima aí, em fevereiro começam as escolas, e hoje para falar um pouco sobre esse assunto, vamos conversar com o evangelista Antônio Almeida. O evangelista Antônio Almeida, que eu admiro muito pelo seu conhecimento bíblico, né? E a forma que ele se expressa, a forma que ele prega, a sua oratória bem explicativa, para que todos possam entender a palavra de Deus. Eu queria perguntar para o evangelista Antônio qual a importância da escola bíblica dominical e o porquê a família deve participar da EBD. Vejamos. Escola Bíblica Dominical é um seminário bíblico dentro da igreja. Não se estuda crítica textual, sociologia ou filosofia, mas a Bíblia, a palavra de Deus. E se aprende pelo estudo reverente. Quando a classe da escola bíblica funciona bem, ensina a Bíblia como nenhuma outra instituição. O melhor é que o aprendizado é constante e ninguém recebe diploma. Escola Bíblica Dominical é um instrumento de formação e aperfeiçoamento do caráter cristão. Também podemos dizer que é um celeiro de formação de obreiros. Ensina valores espirituais, habilita pessoas para falarem em público, discutirem e argumentarem. Cria hábitos espirituais, como estudar a Bíblia e também compartilhar a fé. Ainda, a escola bíblica dominical provê suporte doutrinário para a igreja. Sem estudo bíblico, a igreja se perde em meio a tantas novidades produzidas por uma usina de esquisitices que assolam o nosso tempo. Escola Bíblica Dominical, ela dá firmeza doutrinária e teológica, pois o ensino parte das Santas Escrituras, a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical dá firmeza espiritual. Lembremos-nos que Jesus venceu a Satanás não por força de uma personalidade forte, mas pela força da palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Uma escola bíblica dominical forte produzirá uma igreja forte, pois essa terá firmeza que procede das Escrituras. E ainda,
Escola Bíblica Dominical é projeto para toda a igreja, não apenas em faixas etárias, mas em todos os níveis sociais, cultura e raças. Escola Bíblica Dominical também é lugar de relacionamento. É um lugar de fazermos amigos, principalmente porque esses estarão ligados pelo vínculo da paz e através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o melhor de tudo é que as matrículas sempre estão abertas. Venha e participe. O evangelista Antônio, você acha que a EBD deve intensificar o ensino da linguagem? Por exemplo, a sadia versus a linguagem obscenas e o comportamento, por exemplo, também a decência versus a vulgaridade e o respeito, tanto dentro de casa, com a família, na igreja, na escola, em outros lugares, etc. Pensamos da seguinte maneira: entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nosso coração é tocado pelo Senhor Jesus, todas as áreas da nossa vida serão atingidas. Afinal, o Evangelho é integral. Ele trabalha no corpo, na alma e também no espírito. Uma das indicações de uma publicação que eu acho relevante é o livro que se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Ele narra as profundas mudanças ocorridas quando um pastor desafia sua comunidade a praticar a fé em Jesus. À medida que aceitam o desafio, coisas incríveis acontecem na comunidade. Eu creio que a pergunta a título do livro passa a orientar todas as ações do grupo, causando um movimento divino sem precedentes. Dito isso, a conclusão é que nossa linguagem será sã, irrepreensível, para envergonhar o inimigo. Tito capítulo 2, versículo 8. O cristão é criação de Deus, e isso para fazermos boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Essas boas obras resumem o comportamento que glorifica a Deus. Os cristãos são chamados para viver vida santa e agradável a Deus. Devemos ser faróis de luz em um mundo escuro, usando nossa vida para que os homens vejam a diferença do que serve e do que não serve a Deus. As próprias escrituras, elas nos darão direcionamento. Eu creio que o hábito de ler já vai acrescentar ao nosso próprio falar um vocabulário sã. E como a referência do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, eu creio que assim hemos de pensar. Estou no meio de uma sociedade, estou numa reunião, estou em outro lugar que não seja lugar de culto, o que o Senhor faria? Afinal, a mente de Cristo está formada em nós, ao ponto do apóstolo falar: vós tendes a mente de Cristo. E isso só se recebe andando com Ele. Evangelista Antônio, a EBD faz com que todos os crentes tenham o dever de defender os princípios bíblicos aonde eles estiverem? Judas vai nos chamar a atenção dizendo: senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez, para sempre, foi entregue aos santos. Judas, no seu capítulo único,
versículo de número 3. Creio que o mundo carece de pessoas que vivem o que pregam, ou creem. Uma fé digna de ser crida é também uma fé digna de ser defendida. O melhor método para a erradicação do erro é publicar e praticar a verdade. Quando a verdade silencia, as opiniões falsas parecem ser verdades. Batalhar pela fé, defender os princípios bíblicos, requer o desejo de estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus e também a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo de número 31 vai nos dizer: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Gente que crê no que prega e prega no que crê. E porque crê no que prega e prega o que crê, defende os princípios estabelecidos pelas Santas Escrituras, que são inegociáveis. Os fundamentos da terra podem serem removidos, mas os princípios estabelecidos por Deus estão firmados, determinados, arraigados. E por essa razão, devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E o melhor lugar de nos equiparmos para batalharmos pela fé, escola bíblica dominical, cultos de ensino. Que Deus vos abençoe. É isso aí, você acompanhou aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a Palavra de Deus, mais uma entrevista. Eu já quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, tanto pelo Facebook também como o YouTube, e falar que curta, compartilha aí, nos ajude a prosseguirmos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Conversamos hoje sobre esse assunto tão importante para a igreja do Deus vivo na terra, que é a escola bíblica dominical, assim também como todos os outros estudos que é necessário para o crescimento espiritual de todo o cristão evangélico. Muito obrigado, quero agradecer o nosso evangelista Antônio Almeida, que gentilmente nos concedeu essa entrevista. Que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz. Até a próxima, aqui na Rádio Bíblia, a rádio que transmite a Palavra de Deus. Senhor, dissestes para entrar no barco, para atravessar o mar, mas as ondas estão agitadas e o vento quer me derrubar. Parece que estou sozinho, só tenho frustração. Eu tento e não consigo alcançar, é só decepção. Mas no quarto céu